Prontinho. Então, vou parar um pouquinho aqui a musiquinha que eu tinha colocado de fundo. Já digo que, em algum momento, se vocês tiverem alguma dúvida, que vocês me interrompam, que vocês levantem a mão e peçam. Eu vou estar colocando o microfone de cada uma no silencioso, tá? Só para que não haja interferência. Mas qualquer dúvida pode ligar o microfone e me interromper, que eu auxilio vocês. Hoje é o nosso primeiro dia do desafio. Então, com isso, eu vou apresentar aqui a nossa apresentação para que vocês possam acompanhar, já que eu sou bem visual, eu sempre trago slides e também é mais fácil, né? Então, vamos lá. Estão assistindo? Estão vendo a minha tela? Sim, perfeito. Então, hoje inicia o nosso desafio Transformação Financeira. Todas que estão aqui, eu conversei com cada uma e vocês estavam dispostas a mudar, a fazer essa transformação na vida de vocês. Mas para isso, muitas vezes, sozinhas a gente não consegue, certo? Então a gente precisa de ajuda de alguém para ir ali e nos dar a mão. Ou como eu falei no nosso café de ontem, né, Ana? A Ana estava lá, dá aquele chute na bunda e falar, gente, vamos lá, levanta dessa cama, faz alguma coisa, porque se você quer mudar, você precisa agir. Então, esse desafio vai servir para isso, justamente. É um desafio, ou seja, não é uma mentoria. Na mentoria, a gente vai avançando de forma gradual. O desafio vão ter os avanços, então, no final do desafio, a gente tem que atingir aquele resultado, se a gente conseguir fazer tudo. E por isso é um desafio. É algo mais corrido, é algo um pouquinho mais trabalhoso, necessita de mais atenção de vocês, principalmente nesses momentos que estiverem acontecendo o desafio, e por isso que é tão importante. Aqui eu vou passar. O que vocês vão aprender durante o desafio? Qual que é o foco principal desse desafio Transformação Financeira? Em primeiro lugar, é importante eu introduzir para vocês por que eu criei esse desafio. Esse desafio, ele foi criado no mês de novembro, aproximadamente, no período que teve as enchentes lá em Santo Amaro, na Palhoça, em todas as regiões. Foi algo que me impactou bastante e no meu trabalho, no ano passado, eu não foquei tanto na minha empresa, na Analice Mentora de Negócios, na Analice Mentora Financeira. Eu trabalhei muito em outro projeto e aquilo estava me doendo, porque eu não conseguia doar o que eu tinha para doar. E aí, com tudo isso que aconteceu, eu resolvi fazer esse desafio para ajudar o máximo de pessoas que eu conseguiria e principalmente nesse início de ano. Por que início do ano? Porque a gente tem praticamente 12 meses para realizar tudo o que a gente quer ainda. A gente não vai chegar na metade do ano ou lá no final do ano e vai falar: eu não consegui realizar nada do que eu queria esse ano. Aqueles pedidos que vocês fizeram quando pularam as ondinhas, hoje eles podem ser construídos. No café de ontem a gente construiu, a gente colocou um plano de ação para realizar cada um deles. Então, esse desafio ele serve para isso, para que vocês compreendam e sejam direcionadas na transformação de sonhos, criando objetivos e metas, para que vocês compreendam o seu perfil financeiro e compreendam os outros também. Porque se eu tenho um perfil que ele é gastador, por exemplo, eu vou falar de uma forma bem sucinta, porque depois a gente vai focar nisso, em outro encontro, em outro momento. Mas se eu tenho um perfil gastador, eu vou querer virar que seja um pouquinho poupadora, porque eu quero mudar um pouquinho o meu perfil. Se eu sou um pouquinho poupadora ou muito, também é ruim. Então a gente precisa ser um pouquinho gastador, porque tudo é um equilíbrio. Então a gente vai identificando as formas como a gente precisa fazer para mudar, para evoluir e para conseguir tudo que a gente quer, certo? Além disso, a gente também vai aprender como organizar as finanças.
O que que é isso? Como que eu vou organizar as minhas finanças? Eu tenho ali os meus custos, os meus gastos, eu tenho o meu dinheiro que ele entra, e muitas vezes ele acabou de entrar e ele já saiu. Eu nem sei para onde ele foi, mas ele já não está lá. Então, a organização financeira, ela te ensina isso. Ela faz com que você olhe melhor para o seu dinheiro, de uma forma que você cuide dele. Está aqui no nosso último passo. Que a gente possa cuidar melhor do nosso dinheiro e realmente abraçá-lo. Porque muitas vezes o nosso dinheiro entra e ele sai, ele entra e ele sai. E eu não tenho nem tempo para segurar ele nas minhas mãos. Não tenho nem tempo de ver ele no meu aplicativo do banco, por exemplo, porque ele já foi. E quando isso acontece, vai gerando uma energia de escassez. A energia do dinheiro que deveria estar sendo emanada com o dinheiro que deveria estar comigo, ela nem chega. Então, por isso que quando não tenho dinheiro, realmente eu não vou ter. Vai continuar naquela mesma energia até eu movimentar de novo. E a gente vai falar sobre isso, como que a gente pode cuidar melhor do nosso dinheiro com a organização financeira. Além de olhar para ele, como que eu vou analisar as minhas finanças? Uma das coisas que o desafio ele vai mostrar para vocês é que organização financeira, educação financeira, não é somente para que vocês parem de gastar dinheiro. Vocês vão conseguir analisar as finanças de vocês e ver o que pode ser reduzido, o que pode ser otimizado ou até mesmo guardado, dependendo sempre da escolha de vocês, tá? Tudo é com base nas escolhas que vocês têm hoje, não no que a analista está falando. Eu estou ensinando, eu estou direcionando. A escolha quem faz é vocês. Tá certo, meninas? Tudo certo até agora? Perfeito? Então tá, deixa eu só verificar um negócio aqui. Tem gente me mandando mensagem. Acho que era do desafio. Deu. Vocês estão vendo os slides ainda, né? Então, qual é o resultado que vocês vão ter com o desafio de hoje? Com a prática, hoje vocês estão iniciando, estão dando o primeiro passo para essa mudança. E os resultados que vocês vão ter? Primeiro, criação de hábitos saudáveis. Uma mudança de forma leve e tranquila. E isso eu vou explicar mais hoje. Eu vou saber exatamente onde é que está o meu dinheiro. Porque a gente já falou o que a gente vai aprender, mas o resultado de todo esse aprendizado, na prática, dormir mais tranquilo. Se eu sei para onde vai o meu dinheiro, eu tenho mais segurança, mais tranquilidade financeira. Eu consigo fazer uma compra sem me preocupar com que dinheiro eu vou pagar isso. Ou sair um dia e ter um tanto de dinheiro para gastar e eu gastar tudo aquilo que eu reservei para aquilo. Ir numa loja e comprar o que eu quiser, independente do preço, porque eu sei que eu posso pagar, porque eu tenho as minhas finanças organizadas. Então, tudo isso a gente vai adquirindo. Se eu tenho dívidas, eu vou quitar. Se eu só quero organizar as minhas finanças, é isso que vai acontecer com elas. Eu vou também aprender a parar de jogar o meu dinheiro no lixo. Porque muitas vezes a gente não percebe, mas a gente faz isso inconscientemente. Exemplo, faturas de cartões, anuidade, juros, quando a gente atrasa algum pagamento que a gente deveria pagar no dia. Então, tudo isso é jogar o dinheiro no lixo. Fazer melhores escolhas com inteligência financeira. Quando a gente começa a cuidar do nosso dinheiro, a gente compreende que a gente pode fazer melhores escolhas com inteligência financeira. Porque eu vou explicar hoje o que realmente é ter uma inteligência financeira. O que é aplicar e o que é ter esses resultados. E aqui, como eu falei, a gente não vai trabalhar planejamento, a gente não vai trabalhar reserva financeira. A gente vai trabalhar essa construção de tudo isso por meio da organização. Então, lá no final do desafio, o próximo passo é esse: é se organizar, para criar e para fazer esse planejamento e essa reserva financeira, tá? Assim, a gente sempre vai realizar sonhos, metas e objetivos que a gente queira. Então, um dos pontos que eu falei bastante, principalmente no nosso grupo, é que a mudança ela só depende de você. Não adianta nada eu estar aqui falando para vocês
que seja em todos os dias, se vocês não aplicarem nada do que eu falei. Isso eu não estou falando só para o nosso desafio. Eu estou falando da vida. Eu quero ir para a academia. Se eu não acordar e atingir o meu objetivo, ele nunca vai acontecer. Porque essa mudança só depende de você. E ela não vai ser conquistada se não tiver a sua ação diante de tudo isso. E eu tô falando isso de uma forma que vocês compreendam que para vocês conquistarem, vocês têm que entrar em ação, tá? E com isso, eu quero falar que o mentor, ou seja, a Analice, ela vai te auxiliar e te direcionar. Só que quando a gente fala em atingir os objetivos que a gente quer, a gente precisa ter o comprometimento e ação. Por quê? A Analice vai estar aqui dando 100% dela. Mas a Analice precisa que os mentorados dela, que todo mundo que está participando desse desafio, também dê 100% deles. Porque se cada um não der, isso daqui sempre vai ficar separado. Mas se cada um der os 100%, vai ficar assim. A gente vai ter 200%, e aí sim a gente vai ter resultado. Hoje eu estou ensinando, ou seja, eu estou auxiliando e estou direcionando, estou dando meus 100%. No final do nosso desafio, vai ter uma tarefa. E nessa tarefa, vai os 100% de vocês. Vai os 100% de vocês estar presente aqui, acompanhando, ouvindo, anotando, estar realmente 100% presente para compreender isso. E não, muitas vezes a gente ia para a escola e ficava lá, né, ouvindo o professor, tipo, ai, que saco, que horas que vai terminar isso para mim ir embora? Porque a gente não compreendia o porquê que a gente estava aqui. Mas vocês estão aqui porque vocês querem mudar a situação financeira de vocês. Então, se fortaleçam com o porquê. E depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Quando a gente se dar os 200%, cada uma, juntas no caso, a gente consegue ter ação, a gente consegue ter resultados, a gente consegue ter conquistas e ter realizações. Então, só assim a gente consegue realmente avançar. O desafio, tem muitos desafios que acontecem todos os dias. Então, todo dia a gente tem que estar ali disponível a fazer uma mudança, uma ação. Mas aqui no nosso é diferente. Na metade da semana, no final da semana, eu vou mandar uma outra tarefinha além da de hoje. Porém, vocês não vão estar ali todo dia com uma coisa diferente. É uma construção. E eu quero trazer tudo isso para vocês de uma forma leve e tranquila. Porque eu sempre falo, falar sobre dinheiro é um assunto polêmico, é um assunto difícil que muitas vezes, dependendo da nossa criação, gera travas, gera bloqueios. E eu não estou aqui para piorar ainda mais isso. Eu estou aqui para ajudar vocês e para facilitar esse processo. Então, a gente vai trabalhar nisso. A gente vai trabalhar focada em ter essas conquistas de forma leve. E alguns lembretes para vocês que estão participando já do desafio que ele está começando. O primeiro passo é sempre comparecer aos encontros ao vivo. E por que isso? Porque no ao vivo é o momento que vocês têm para levantar a mão e para falar, Ana, eu não entendi. Se eu assistir no gravado, você pode entrar em contato comigo, obviamente. Porém, é sempre diferente, né? Estar ao vivo. É igual na escola. Se eu falto uma aula e depois na próxima tem prova, ferrou. O que acontece? Mesmo copiando do caderno do amiguinho, não dá certo. Então, é sobre isso. É sobre vocês compreenderem e comparecer aqui. Porque a mudança não é minha. Eu só sou uma porta de direcionamento para vocês atingirem os objetivos que vocês quiserem. Realizar as tarefas e enviar no grupo. Como eu falei, esse desafio ele é um pouquinho diferente. Praticamente é uma mentoria, tá, gente? Eu quero corrigir as tarefas de vocês. Muitos desafios isso não acontece. Então, o que vai acontecer? Eu vou encaminhar a tarefa, vocês vão fazer e depois vocês vão me enviar para que eu possa corrigir. E por que eu peço no grupo? Porque o grupo está aqui. O grupo ele serve para se fortalecer.
você tem que interagir e se entregar também nele. E eu coloquei hoje lá, a sua dúvida, ela pode ser a dúvida do outro. Então, por isso que a gente tem que sempre realocar todas as mensagens lá. Se eu tô com uma dificuldade, se eu tô desanimada, talvez a outra pessoa também esteja, mas não tenha coragem de mandar. Então, por isso, vocês têm que falar, Ana, não, essa semana aconteceu uma situação, eu não tô muito bem, eu tô meio perdida, eu desanimei total. O que que eu faço agora? Vocês têm que me falar. E provavelmente vocês não serão as únicas pessoas que estão passando por isso. Por quê? Porque esse processo de transformação, ele gera um medo, ele gera uma trava, não de propósito. Isso é o nosso inconsciente que faz. É um processo de mudança, é um hábito novo. Então ele vai falar: opa, não, é muito difícil, eu não quero, sai. Sai, tu tá cansado, isso não é para ti. E ele vai fazer com que cada vez você se sinta menor para que você saia de tudo isso, para que você não faça essa transformação na sua vida. Só que por isso a gente tem que ser persistente, a gente tem que continuar. E o grupo é esse espaço que vocês têm. É o espaço que eu consigo acompanhar o avanço de cada um e ir medindo o progresso de vocês, para auxiliar vocês na prática, tá? Por isso que é tão importante. E unidos somos mais fortes. Quando a gente está em um processo de mudanças, é muito importante que a gente compreenda quais são as conquistas que eu quero ter com esse processo. Agora, no início do nosso desafio, vai ter uma pergunta que eu vou fazer para que vocês pensem nisso. Por quê? E por que que você veio no desafio hoje? Ana, eu vim porque fulana me convidou, porque todo mundo está participando, porque só por isso. Então, esse porquê não está forte. Mas se eu falo, Ana, eu quero ir, eu tô no desafio porque eu vim me transformar, porque eu tô cansada de não saber onde é que meu dinheiro tá, de ficar nessa escassez, nessa energia de não ter dinheiro. Eu quero mudar essa situação e conquistar mais a partir de agora, realizar os meus sonhos. Então, aí sim, a gente vai estar focando na nossa conquista. E isso vai fortalecer a gente, vai fortalecer essa crença que o nosso subconsciente vai colocar na gente cada vez mais para que a gente pare de fazer isso. E esse nosso porquê, essas conquistas que a gente vai ter, vai fortalecer que a gente continue sempre. Tá certo, meninas? E agora eu quero que vocês conheçam um pouquinho mais sobre mim. Algumas aqui me conhecem pessoalmente, outras não, mas, de forma geral, não é tanto a Analice empreendedora, a Analice mentora, em alguns casos. E aqui eu vou trazer um pouquinho mais de vocês sobre mim, para vocês sobre mim. A Analice, ela é viciada em conhecimento, então desde sempre eu cresci dentro de uma biblioteca, para quem não sabe, e eu sempre fui meio que obrigada a estudar. Isso é ruim para uma criança, porém hoje eu compreendo o porquê que eu quero estudar. Antes eu estudava porque eu era obrigada. Hoje eu estudo porque eu quero. Eu quero adquirir mais conhecimento, eu quero transformar a minha vida. E eu sou muito apaixonada pelo autoconhecimento. Eu falo que é uma droga, né? Porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente quer se conhecer, mais a gente quer compreender o porquê que a gente sente isso, o porquê que a gente está travada naquilo, e cada vez mais a gente vai entrando e vai se conhecendo. Mas não o autoconhecimento só para mim. Quando eu adquiro isso, eu consigo transparecer, transbordar isso para os meus mentorados. Nada é sobre mim. Tudo que eu aprendo, eu sempre trago para cada um de vocês, em todas as situações. E além disso, eu gosto muito do desenvolvimento espiritual, mental e emocional. Então, principalmente para esse ano, serão 3 pontos que eu quero trabalhar muito na minha mentoria. Hoje aqui vocês vão conseguir compreender que quando a gente fala sobre finanças, não é só sobre os números que a gente tem. E vocês vão compreender muito mais isso ao decorrer do nosso desafio.
Por quê? Porque a principal mudança está na nossa mente, está no nosso emocional, compreender tudo isso, entrar em ação. E também que, se eu não tenho esse autoconhecimento e todos esses pilares junto com o meu espiritual, eu nunca vou ter um equilíbrio. Algo sempre vai puxar para baixo porque vai estar errado. Então, esses assuntos eu vou estar trazendo para vocês sempre. A Analice, ela é educadora financeira, é mentora de negócios, fez vários outros cursos que não importa aqui. A questão é, eu me apaixonei pelas finanças, por quê? Porque eu já fui uma pessoa que eu sobrevivia de cartão de crédito. Chegava o meu dinheiro, eu pagava o meu cartão. Para quê? Para mim usar durante o mês inteiro, e aí chegava dinheiro de novo e eu pagava o cartão de novo. Ai, mas Ana, tu é uma educadora financeira, tem que falar isso. Eu tenho, porque eu já vivi. E eu quis mudar essa situação e eu aprendi a fazer diferente. E depois que eu aprendi, foi depois ainda que eu comecei a estudar educação financeira. Eu não mudei a minha situação porque eu comecei a estudar. Eu mudei antes porque eu tinha uma vontade de sair daquela situação. Então, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Por quê? Porque eu quero que essas pessoas que vivem a mesma coisa que eu vivia lá atrás, que entrava o dinheiro na conta, porque quando eu trabalhava como esteticista, o meu dinheiro também saía. Eu não quero que todas essas situações aconteçam na vida de vocês. E isso que me motivou a eu estar aqui hoje, a eu querer transformar vidas, para que essas pessoas não vivam, não passem por tudo que eu já passei um dia, em algum momento da minha vida. Então é isso que me move, é esse desejo de gerar transformação na vida das pessoas. E um dos pontos que eu gosto muito de pontuar, que é a educação financeira não é somente sobre dinheiro e planilhas. Não é só isso. Não é só sobre você vai ter que parar de gastar dinheiro, você vai ter que quebrar o seu cartão de crédito, você vai ter que parar de sair, parar de comprar coisa, parar de comer fora, parar de fazer qualquer coisa. Não é sobre isso. A educação financeira é sobre a sua vida, as escolhas que você vai tomar e as conquistas que você vai querer construir lá no futuro e ter elas. Se eu sou uma pessoa que eu estou endividada e eu quero sair das dívidas, eu vou ter que economizar dinheiro. Se eu sou uma pessoa que eu estou desorganizada e só quero organizar as minhas finanças para ver onde é que está indo o meu dinheiro, eu vou poder comprar roupa, eu vou poder sair, eu vou poder fazer tudo isso. Mas se eu quero uma conquista muito grande, eu também vou ter que guardar. Então, tudo isso vai depender da escolha de vocês, não da minha. Eu vou ensinar as formas corretas de como fazer isso na prática, e a prática quem faz é vocês. Mas agora, iniciando já o nosso desafio depois dessa introdução, eu quero que alguém abra o microfone. Não precisa ser só uma pessoa, pode ser mais de uma, tá? Não briguem. Mas eu quero que vocês me falem 3 motivos pelo qual vocês são gratas hoje. Família, saúde, Mais o quê, Mica? Mais um. filhos. Mais alguém quer compartilhar algo diferente do que a Mica trouxe hoje? Eu não sei, eu aqui. Eu não sei se eu vou falar diferente, né? Porque eu também concordo com ela. Uhum, Grata sou pela minha família, pela minha vida, e eu sou grata a Deus. uhum. Perfeito, Jé. Não, Iris, tudo bem? dá oi pra Ana rapidinho, vai. Agora vai. Beijão, meu amor. E você, Josi, quer falar também? Que eu sou grata? Uhum, Vamos ver. Sou grata à minha existência, uhum. à minha vida. Sou grata ao meu trabalho. Sou grata à minha família. Praticamente acho que é a mesma coisa. Perfeito. Hoje eu sou grata
por vocês estarem aqui, por ser o primeiro dia do nosso desafio, por ontem eu ter feito o meu café e terem ido pessoas que realmente precisam se transformar. E também por toda essa mudança, por eu ter decidido, eu ter priorizado toda essa transformação que eu vou gerar, que eu já estou gerando. E eu digo que é muito gratificante eu priorizar isso, porque em vários momentos eu não me priorizava também. E hoje eu me priorizo, porque eu me priorizando, eu consigo transformar a vida de vocês. E esse desafio ele está acontecendo para isso. Eu agradeço todas vocês hoje. Então, agora, agora vai começar a cereja do bolo, o nosso conteúdo um pouquinho mais focado para o desafio mesmo, para a gente entrar em ação. E o primeiro ponto é: por que que você quer sair dessa situação? Por que que vocês estão aqui nesse desafio hoje? Eu quero que escrevam isso, mas que ao mesmo tempo compartilhem comigo. Por que que vocês estão aqui participando desse desafio? O porquê maior. Escolham uma opção e falem aqui. Quem não quiser falar no microfone, pode digitar também nos comentários, tá? Por que vocês decidiram ter essa mudança na vida de vocês e participar desse desafio hoje? Ana, vou falar por aqui porque eu não estou conseguindo escrever. Uhum, Então, primeiramente, eu quis participar porque eu já estou um tempo querendo me organizar financeiramente e eu venho trabalhando e eu não sei, não vejo a cor, né, do dinheiro. Eu recebo, eu vejo ele, mas eu quero aprender a aplicar também, aprender a colocar em alguma coisa sólida, uhum, sabe? Não só sólida, mas também alguma coisa que eu possa pegar lá na frente, mas eu quero ver ele entrando, né? uhum. E me organizar mais também, né? Eu vi aqui que tu falando sobre não só da questão financeira, mas da questão pessoal também, organização pessoal. Então, uma coisa eu acredito que vai puxar a outra, né? Enquanto tu falava, eu já via várias coisas na cabeça do que eu tenho que organizar. Então, nunca é só o financeiro, é o Uhum, pessoal também. sim. É. É, se o nosso financeiro está desorganizado, é porque a gente não priorizou cuidar dele. E a gente não priorizou por quê? Aí tem várias situações. Ah, porque muitas vezes foi instalada uma crença de não merecimento na minha cabeça, de que quando a nossa mãe falava, você não é todo mundo, querer não é poder. Então, muitas vezes eu não tenho dinheiro que seja. Por quê? Porque eu acho que eu não sou capaz de ter aquilo na minha vida. E por isso que vai, essa energia vai, nunca fica comigo. Então, esse é o principal foco. Nunca é só sobre números, nunca é só sobre finanças. Então, essa é a primeira mudança que vocês vão começar a ter. Mais alguém que quer compartilhar aqui? Já anotaram o primeiro ponto? Vocês já anotaram a resposta de vocês? Deem um joinha. Já responderam essa pergunta? Então, façam. Agora, vou dar uns minutinhos aqui, vou ficar quieta. Se alguém quiser falar, fale, mas anotem.
Já escreveram? Alguém quer compartilhar? Sim, não? Vamos passar para a próxima, então. O primeiro ponto que a gente vai falar hoje é o processo de mudança. E o que é o processo de mudança que a gente tem? Como que ele é? Como é que ele funciona? A questão é que mudar, eu já falei que para o nosso consciente, para o nosso subconsciente, é uma dificuldade. É difícil mudar. Ele tem aquilo como se ele tivesse numa situação de defesa. Sabe um animal quando tu vai bater e ele fica ali se defendendo? Quando a gente quer mudar, a gente também fica naquela situação ali. Ou seja, na nossa zona de conforto. E por isso que a gente não vai, por isso que a gente não muda muitas vezes. Por isso que é tão difícil eu falar, né? Eu falo que todo dia eu quero ir na academia. Eu quero começar a ir na academia todo dia. Eu quero começar a fazer um hábito diferente, me alimentar melhor todos os dias. Mas vem o nosso subconsciente e fala não. E aí você volta para sua zona de conforto. E sair dessa situação sozinha é difícil. Se a gente não compreende o porquê que a gente quer. A resposta anterior, se a gente não compreende ela totalmente, se a gente não se fortalece nela, a gente vai continuar voltando. A cada passo que eu dou para frente, eu vou voltar para trás de novo, porque eu tô me colocando naquela situação, naquela zona de conforto. E por isso que é importante eu ser mais forte e eu mudar. Um processo de mudança que foi um dos mais marcantes que aconteceram e traumáticos também foi o Covid, certo? Ninguém estava preparado para aquilo. Mas o que aconteceu com o Covid? No início, todo mundo tinha medo, todo mundo tinha trava, teve vários reboliços, pessoal guardando comida, ninguém mais saindo de casa, todo mundo com medo de respirar, com medo de tudo. Mas depois, o que aconteceu com o Covid? O que o Covid nos trouxe hoje? O Covid nos trouxe ainda mais essa mudança tecnológica. Antes do Covid, a gente não tinha tantos encontros online, era só presencial. O Covid trouxe isso para a gente. O Covid ele trouxe várias coisas que a gente conseguiu se adaptar. Eu não tinha tempo para ficar em casa com a minha família, com o Covid eu tive. Eu não tinha tempo para limpar a minha casa, com o Covid eu tive. Então, a gente teve várias mudanças, o autoconhecimento também, porque eu estava ali em casa, eu consegui ler. Na vida de cada uma de vocês conseguiram adquirir algo bom com aquilo. Só que, gente, foi uma situação ruim. Só que mesmo com uma situação, com uma mudança ruim, eu adquiri algo positivo. Então, a questão é, nem todas as mudanças são ruins, e que todas as mudanças têm benefícios. Só que para isso a gente precisa compreender. Mudança é chato? Só que a gente tem que ir. O Covid foi algo que aconteceu, foi um baque. Por isso que ele travou. Se ele tivesse acontecido, primeiro um caso, depois outro caso, depois de vários outros meses outro caso e fosse subindo, não ia ser tão choque, não ia ter tanto choque. Porque é uma gripe. Só que isso não aconteceu. Então a questão é, se fosse de uma forma que subisse e aumentando cada patamar, seria tranquilo. E é isso que a gente quer fazer com que o nosso consciente compreenda esse processo de mudança. Esse processo de mudança ele pode ser mais fácil. A gente compreendeu que as mudanças, a gente vai aceitar elas. Mas a gente pode facilitar com que a gente mude quando a gente cria um hábito. Se eu sei que eu quero ir para academia, eu vou ter que criar esse hábito de ir sempre. Mas como que eu vou criar um hábito? Também tem essa situação. Além disso, eu quero ir para academia, mas por que você quer ir para academia? Você tem que aceitar isso de forma fácil. Tem que ser uma vontade sua, não do outro.
Você tem que entender o porquê você quer fazer aquilo. E aí, a gente vai planejando o processo que a gente quer. Eu quero ir para academia quando? Quantos dias por semana? Quais horários? Com quem que eu vou? Quanto mais detalhes eu tiver sobre essa mudança que eu quero ter na minha vida, melhor, porque eu vou planejando todo o processo e na hora que estiver acontecendo vai ser mais fácil, porque eu vou começar um degrau e eu vou subindo todos eles, até chegar lá quando eu já conseguir mudar. Então, por isso que a gente precisa ter essa consciência de que a mudança ela é chata no início, mas que se a gente organiza ela e administra ela, essa mudança vai ter boa e vai me trazer vários resultados. E quando a gente lembra dos resultados e dos benefícios que a gente vai ter com essa mudança, a gente se fortalece cada vez mais. Então a questão é, por quê? Por que vocês querem fazer isso? É sempre o porquê. E aí agora a gente vai. Ana, tu falou sobre hábitos, mas como que eu vou criar um hábito? O que que é um hábito? Alguém já leu o livro O Poder do Hábito? Não? O que realmente é um hábito? O hábito é aquilo que acontece na nossa vida de uma forma frequente. Algum comportamento que a gente realiza, que a gente faz de forma frequente e que muitas vezes a gente nem vê. Tem pessoas que têm algum cacuete de ficar fazendo alguma coisa, é um hábito que ela tem, porque ela adquiriu ao longo da vida. Escovar os dentes é um hábito que a gente tem. Almoçar, jantar, tomar café da manhã ou da tarde. Claro que são partes da nossa rotina que a gente tem que ter. Mas tem gente que tem o hábito de meio-dia estar com o almoço pronto. De 3 horas da tarde é o momento do café. De 6 horas e tudo aquilo foi construído por conta de um hábito. Então, só que o hábito, ele tem prós e contras. Ele pode ser bom, como escovar os dentes, é tão bom escovar os dentes, né? O hálito fresco, mas ele pode ser ruim. Quando eu tenho esse hábito de toda vez que eu vou levantar da cama, eu fico mais 5 minutinhos. Isso é um hábito. De ficar colocando o despertador no soneca e continuar ali. É um hábito eu ficar enrolando e não querer sair da cama logo. E por que que o hábito ele acontece? Para que que ele serve? O nosso cérebro é que nem se fosse um HD. Vai chegar no momento em que ele vai chegar e vai consumir tudo. Então, o hábito ele é criado para que a nossa memória não seja tão consumida. E aí, os hábitos, as coisas que a gente vai fazendo ao longo do dia, o nosso cérebro vai criando hábitos. Por isso que é importante a gente compreender o que que é bom ou o que que é ruim. Mas ele faz com que o nosso cérebro economize energia, criando essas ações para que a gente faça inconscientemente e que a gente não precise pensar toda hora. Eu vou escovar o dente. Eu não fico pensando, eu tenho que pegar primeiro a minha escova, depois eu tenho que pegar a pasta, abrir a pasta, colocar na escova, fechar a pasta, ir lá guardar a pasta e começar a escovar. Eu vou e eu faço. Mas se eu vou organizar as minhas finanças, eu vou precisar compreender. Primeiro, o que que eu faço? Eu anoto, eu olho, o que que eu vou fazer? Então, quando a gente faz sempre, a gente cria esse hábito e dá mais liberdade, deixa aquele espaço que o nosso cérebro estaria ocupando com essas informações, deixa esse espaço livre para a gente ocupar com outras coisas e para que não sobrecarregue o nosso cérebro. E como que o hábito é formado? Para que a gente possa compreender. Primeiro tem a deixa. E o que que é a deixa? É a ação que acontece que faça com que a gente crie esse hábito e inicie ele. Primeiro, por que que eu vou escovar os dentes? Ou eu acabei de comer alguma coisa, ou vai ser antes de dormir. Geralmente são essas duas situações. Então, acabei de jantar, acabei de almoçar, essa é a minha deixa. E aí? A rotina é eu ter que escovar os dentes sempre depois de acontecer isso. Comi, a minha rotina é escovar os dentes. E aí eu criei essa rotina, eu criei esse hábito, eu criei tudo isso. Só que aí a gente tem a recompensa para que o hábito realmente seja formalizado no nosso subconsciente.
E qual que é a minha recompensa ao escovar os dentes? Eu vou ter a minha saúde bucal agradável, né, higiênica, não vou ter cárie, vou ter um hálito bom. E quando a gente fala sobre organização financeira, como que a gente pode transformar isso? Primeiro, acabei de gastar dinheiro. O que que a gente faz? A rotina, a gente anota. E a recompensa que eu vou ter ao anotar os meus gastos é saber para onde o meu dinheiro está indo e ficar com ele comigo. E não simplesmente deixar com que ele vá sem eu nem ver. Porque se eu pego o dinheiro, se eu gasto e eu anoto, eu vou saber quanto eu ainda tenho e quanto eu vou conseguir ainda receber, tá? Então, isso vai acontecendo porque a gente está criando esse hábito de organizar as nossas finanças. Quando a gente fala sobre criar um hábito, no mínimo, os estudos falam que a gente precisa ter 21 dias. Só que cada pessoa é diferente, tá? Mas para que a gente consiga adquirir esse hábito de uma forma mais fácil, é importante que a gente estabeleça pequenos objetivos. Ou seja, se eu quero organizar as minhas finanças, eu posso andar com um caderninho na minha bolsa, eu posso andar com a planilha no meu celular, ou um aplicativo, ou qualquer coisa que eu for me organizar. A gente vai ter aquela forma de organização e a gente sempre vai estar com aquilo. Eu indico muito a criação de um grupo no WhatsApp com você mesma, para que você anote, porque o celular a gente está toda hora com ele. Então, eu acabei de gastar, eu já estou com o celular. Esse é um dos objetivos. Eu busco inspirações. O que são inspirações? Pessoas que fazem isso, pessoas que passaram pelo mesmo que eu passei e pessoas que já conquistaram o que eu gostaria de conquistar. Inspirações. Não aquela coisa doentia de achar que tudo que está nas redes sociais é fácil. Porque a blogueira, ela tá todo dia na praia. Mas a gente não vai estar todo dia na praia. É o trabalho dela fazer aquilo, o nosso não. Então, inspirações sadias, tá? Foquem nisso. Focar no prazo e nas recompensas que eu vou ter também. E celebrar cada conquista. Muitas vezes a gente acaba não criando um hábito ou qualquer coisa que a gente queira porque a gente não se dá um prêmio ao conseguir aquilo. Dezembro foi o mês que eu mais faturei na minha vida. Tá, e aí? Qual foi a tua recompensa? Tu saiu para jantar? Tu deixou um dia de folga? Tu pegou férias em janeiro? Tu se deu essa recompensa? Muitas vezes a gente não se dá. E aí a gente não consegue compreender, o nosso cérebro ele não compreende aquilo como algo bom e simplesmente passou. Mas se eu me dou uma recompensa naquilo, ele vai falar, opa, eu quero essa recompensa de novo, então vamos lá. Vamos faturar mais, vamos conseguir fazer tudo isso para que eu ganhe de novo essa recompensa. E aí, o hábito ele é criado dessa forma, tá? Tranquilo até aqui, meninas? Sim? Quem que quer criar o hábito de organizar as finanças a partir de agora? Eu quero que vocês me respondam qual é a importância do dinheiro na vida de vocês. Por que que vocês querem o dinheiro? Alguém para falar comigo? Eu acho que o dinheiro ele traz conforto, ele traz estabilidade, segurança, se souber usar bem, né? Uhum. Então, para mim, hoje a gente estava conversando aqui em casa sobre isso, sobre a importância do dinheiro bem usado. Uhum. Perfeito. Mais alguém? A Ana tá se coçando. Ana, tu fala tanto. O que que tá hoje quietinha aí? Não, eu tô escutando, mas as meninas estão colocando o que eu penso, é tudo muito parecido, né? Essa Uhum. questão do dinheiro, eu acredito sim, que, né, é como a Jéssica, né, a outra menina falou, Isso. questão da segurança, né? Tu poder ter o dinheiro para pagar as tuas contas em dia, a questão de
uma vida mais tranquila, né? E isso a gente vai construindo no decorrer dos anos, né? Por isso mesmo que eu acredito que a organização financeira é importante, porque se a gente não organizar hoje, as consequências vêm lá na frente, né? Sim. É isso. Perfeito. É o mesmo exemplo que eu falei lá no café. No café a gente estava falando, teve um exemplo bem legal que as meninas trouxeram sobre mudar a vida, né? Ser um pouquinho mais saudável, emagrecer um pouquinho e tudo mais. E eu falei a história, né, que uma das minhas mentoradas, ela me conta. Diz ela que ela chegou no final do ano e a mãe dela falou assim: eu engordei 1 quilo. E aí ela falou: poxa, mãe, que bom, né? 1 quilo só. Isso tá ótimo, só 1 quilo. Ela falou: não, 1 quilo, 1 ano, 1 quilo. 2 anos, 2 quilos. 10 anos, 10 quilos. 30 anos, 30 quilos. E isso, quando a gente não consegue guardar R$ 1 hoje, lá na frente a gente não vai ter os R$ 100, os R$ 30 do final do mês, os milhões lá na frente no final da nossa vida. E tudo começa pelo primeiro passo. Então, por isso que faz diferença. Uma ação, uma mudança, tudo faz. Então, por isso que é importante que vocês sempre pensem nos detalhes, tá? Tudo isso que a gente vai fazer a partir de agora, a gente sempre tem que colocar com o máximo de detalhes possível, principalmente o porquê de vocês. O porquê de vocês deve estar cheio de detalhes, para que vocês compreendam ele de forma verdadeira e não fiquem mudando, porque o porquê, ele está sempre ali, ele é o mais forte. Você pode ir adicionando pontos, mas mudar ele não. Então, agora, ter educação financeira não significa ter inteligência financeira. E isso é um dos principais erros que as pessoas cometem quando elas falam: eu tenho educação financeira. Educação financeira é algo fácil, é algo básico, mas é a inteligência financeira que faz a diferença. Por quê? Quando a gente vai para a escola, a gente aprende a teoria de tudo. Tudo a gente aprende a teoria. E isso faz parte da educação financeira. A gente é educado para compreender como funciona as finanças, como funciona o dinheiro. Só que não significa que essa educação que eu tenho, eu vá aplicar na prática. A minha mãe me educou de uma forma tão mágica, tão incrível, tão respeitadora. Só que eu sou uma pessoa malcriada. Por quê? Porque ela me educou, mas eu não tive a inteligência de aplicar tudo que ela me deu. Então é mais ou menos isso. É o mesmo exemplo. Não basta só a gente ter a educação. A gente tem que ter a inteligência de fazer a escolha. Eu quero aplicar isso. E agora eu vou comentar de uma forma mais detalhada. A educação financeira, ela é a forma como a gente se relaciona com o dinheiro. Ela ensina essa teoria, tá? Eu tenho que aprender porque isso vai acontecer. Eu tenho que me organizar financeiramente porque eu vou conseguir dormir em paz. É isso que é a teoria. Ela vai ensinar a eu ter uma vida mais próspera. Ela me ensina a enriquecer ou ter uma reserva financeira. Ela me ensina como organizar o meu orçamento, como eu saio das dívidas e como eu faço os meus investimentos. Mas ela só ensina. Ela não aplica. Quem aplica é a nossa escolha quando a gente tem inteligência financeira, que é a prática da educação. Quando a gente faz melhores escolhas, quando a gente analisa para ter mais vantagens e benefícios, para a gente evitar problemas também, porque não basta a gente só organizar. A gente pode olhar de uma forma que a gente evite o que possa acontecer depois. Hierarquizar os gastos também. Qual é o mais importante? Qual não é? Qual eu posso deixar de pagar? Qual eu posso, no caso, deixar de pagar seria cortar, tá, gente? Não ficar na dívida, por favor. Como que eu posso gastar menos do que eu ganho? Como eu posso economizar e poupar na prática e investir para realizar os meus objetivos? Então, educação é muito bom, porque a gente aprende a teoria. É o que eu estou fazendo com vocês. Eu estou educando cada uma de vocês financeiramente. Mas a inteligência de vocês,
A inteligência financeira é vocês que vão ter, que vão adquirir durante o nosso processo. Então, uma das questões, o dinheiro ele é um recurso. Precisamos modificar o modo de cuidar dele, ressignificar e multiplicar, porque senão ele vai entrar e ele também vai sair. Eu nunca vou conseguir cuidar dele, compreender o porquê que eu quero cuidar dele. Porque o dinheiro, ele vai sim nos trazer conforto, nos trazer estabilidade, segurança, quando a gente utiliza ele bem. Mas o dinheiro, ele é importante para que a gente viva. O dinheiro bota na mesa a comida que eu tenho que comprar. Então, tudo gira em torno dele. Por isso que eu preciso compreender. Cara, o dinheiro, ele é bom. Por isso que eu quero. Por isso que eu trabalho para ter mais, para adquirir mais. Porque é uma coisa boa. Só que para isso eu preciso mudar isso, essa visão de que o dinheiro é sujo. O dinheiro, ele é maravilhoso. Eu consigo conquistar tudo isso com ele. Ele me traz paz, ele me traz tranquilidade, segurança. Várias coisas boas que eu posso ter na minha vida e por isso eu quero multiplicar ele. Então a gente vai mudando essa visão. E como que a gente consegue colocar isso na prática? A primeira coisa que a gente precisa compreender é saber da resposta. Por que que eu quero cuidar do meu dinheiro? E eu quero que vocês anotem, tá? Vocês anotaram já naquela pergunta lá do início. Conseguiram escrever direitinho? Tá complementando essa pergunta aqui? Sim? Não? Coloquem um joinha que seja nos comentários. Tranquilo, Mica. Aqui, ó. Agora que eu vi o que a Tati colocou. Dinheiro é o oxigênio da sobrevivência. A gente precisa dele. Então, quando a gente faz essa primeira pergunta, a gente tem o nosso porquê. É ele que vai motivar com que a gente continue nesse desafio. E agora, o que que eu posso conquistar cuidando do dinheiro? O que que você quer conquistar com esse desafio? Eu também quero que vocês escrevam isso. O que que eu vou conquistar cuidando do meu dinheiro? E quando eu falo cuidando, eu falo tendo essa organização financeira, abraçando o meu dinheiro para que ele não vá embora, sabendo exatamente aonde ele vai, em vez de não ver nem ele sair. O que que eu quero, o que que eu posso conquistar cuidando dele? Agora, tem a última pergunta. Por que que eu tenho que cuidar do meu dinheiro? Por quê? Porque se eu não cuidar dele, eu vou continuar endividada, eu vou continuar sem saber o que que eu tenho, o que que eu não tenho, onde é que ele tá, para onde é que ele vai. Porque se eu quero ter um sonho realizado, esse é o primeiro passo que eu tenho que fazer. Então, a questão principal é que eu compreenda o porquê de todas as minhas ações. Não somente do nosso dinheiro,
Na próxima aula, no próximo encontro, a gente vai falar um pouquinho sobre os nossos sonhos. E eu falo um pouquinho porque a gente vai compreender como direcioná-los com a nossa organização financeira. Porque no café foi o momento em que a gente falou sobre os sonhos, como a gente transformou eles em metas. Então, no próximo encontro, a gente vai falar de uma forma bem resumida. Mas o porquê é algo que move a gente a acordar todos os dias. Então, eu sei que vocês já responderam isso lá no começo, mas eu quero que vocês pensem ainda mais essa semana. Será que isso que eu faço, isso que eu coloquei como meu porquê, se eu continuar fazendo pelo resto da minha vida, vai estar legal? Vai me trazer felicidade plena? Vai me trazer paz, amor, equilíbrio? Por que eu acordo todos os dias? Esse porquê deve me mover. Então, eu quero que vocês pensem nisso e vejam se realmente essa resposta que vocês colocaram, ou como que a gente pode ir formulando elas, reformulando, para que vocês tenham mais paz, mais tranquilidade, porque a vida não é só pagar boletos, e não é só ficar reclamando dos problemas que a gente tem, só vendo as coisas negativas da vida, reclamando porque tá chovendo, porque eu engordei 2 quilos e não 1. Então é muito mais. E esse porquê de vocês vai fazer que vocês compreendam o porquê vocês estão aqui. Tá certo? E eu quero saber que quem quer fazer a sua transformação. Levantem a mão. Perfeito. Para isso, eu fiz um desafio para o desafio. A gente tem 3 metas aqui. Que o desafio é economia diária. Eu coloquei um valor bem baixo, para que caiba no orçamento de cada um. E vocês decidem qual meta vocês conseguem atingir. Isso eu estou falando por quê? Porque a gente nem olhou para o financeiro de vocês. E vocês vão compreender que tem várias coisas que a gente aprende, que a gente muda, antes de olhar para os números, tá? Por isso que eu coloquei 3 tipos de metas aqui. A meta ouro. Quem conseguir guardar R$ 5 por dia, guarda. A meta prata, R$ 3,50. E a meta bronze, R$ 2. R$ 2 por dia. Muitas vezes a gente vai no café, por exemplo, o nosso café de ontem, tinha um combo de R$ 40. R$ 40 dá quantos dias aqui, ó, da nossa meta ouro? Isso daqui não é nada comparado a um cafezinho. Então, vocês estão sendo desafiadas em escolher uma das metas, a meta que vocês acharem que se encaixa no perfil de vocês, na situação de vocês e na escolha de vocês, e que faça isso na prática. A gente vai acompanhando. Eu estou finalizando uma folhinha para que vocês consigam imprimir ou colocar em algum lugar aqui, que seja no WhatsApp, e a gente faz um xizinho na hora que a gente consegue atingir aquele objetivo, uma fotinho que vocês consigam editar. Eu estou finalizando essa folhinha para encaminhar para vocês no grupo, para vocês terem esse controle. E como que vocês vão guardar esse dinheiro? É o dinheiro em espécie? Quem tem, ótimo. Facilita a visualização, facilita com que o cérebro de vocês compreenda que vocês querem guardar, que vocês estão guardando. Mas caso não tenha o dinheiro físico, por exemplo, eu raramente tenho dinheiro físico hoje, mas coloque numa caixinha. Todo mundo usa Nubank? Tem Nubank? Não tem Nubank? O Nubank tem umas caixinhas que a gente consegue guardar o dinheiro de uma forma que ele fica ali separadinho. Eu posso ter uma caixinha. Vou dar exemplos, tá? A caixinha para comprar um carro novo, para mudar a minha cozinha, para comprar presente de Natal, para fazer minha reserva financeira. Eu posso ter várias caixinhas. Então, isso ajuda muito. Mica, se tu quiser que eu te auxilie com o Nubank, eu te auxilio, me chama lá, eu te encaminho o link e tu faz. Principalmente porque é uma forma muito fácil
o dinheiro já trabalhando um pouquinho mais os cuidados com o dinheiro que a gente tem. O dinheiro ele rende lá muito mais do que a poupança em qualquer outro banco e é muito fácil, ele tem uma facilidade enorme de tu ter uma conta PJ mais para frente também, tá? Então tu consegue cuidar do teu dinheiro dessas duas formas. E ele é muito legal. Mas Ana, não consigo hoje. Tenta guardar na poupança, anota e sempre deixa aquilo. Ou tira o dinheiro e guarda no envelope. Não é uma forma indicada porque ele vai estar parado, ele não vai estar rendendo, mas a questão hoje não é render o nosso dinheiro, é criar o hábito de guardar. Certo, meninas? Mas no caso é 5 amanhã, 5 quarta, 5 por dia. Isso. Ah, entendi. 5 ou R$3,50 ou R$2, mas é por dia, todos os dias. Se, por exemplo, vocês escolheram 5, vai dar quase o preço do desafio. Então, praticamente, o desafio está saindo de graça. Por conta de toda essa educação, de toda a mudança e a transformação que vocês vão ter, tá? Tem esses 3 tipos de metas. Eu vou fazer uma enquetezinha depois do nosso grupo e eu quero que vocês coloquem lá qual foi a minha meta. E vocês têm que escolher hoje uma que se encaixe até o final. Ah, Ana, hoje eu tenho R$5 sobrando, mas amanhã eu só tenho 2. Então, escolhe 2 para a gente equilibrar, tá? Se vocês escolheram 2 e conseguiram até fazer mais, melhor ainda. Mas não escolhe um a mais que tem que fazer menos, tá? Então, perfeito. Além disso, eu quero saber se do conteúdo de hoje vocês tiveram alguma dúvida ou não. Ana, é muito chato isso, muito difícil, eu quero ir embora, não quero mais voltar nunca mais. Como é que foi? Tranquilo. Ô, Ana, é só para tirar dúvida ali dos dias. Quantos dias são mesmo? Até o nosso último dia do desafio, Que dia que é daí? dia 13 de fevereiro. Ah, tá. Só para mim anotar certinho ali dos dias à noite. Mais alguma dúvida, meninas? Não? Deixa eu tomar mais um pouquinho de água, só um minutinho. Então, a questão de tudo isso que a gente aprendeu, vocês vão ver ao decorrer do período que vocês estão aqui no desafio ou me acompanhando, que nunca é só sobre dinheiro e planilhas. Não é só sobre os números, é as mudanças que a gente tem. E o tema de hoje é justamente isso. É que a gente compreenda que hoje a gente está iniciando uma mudança, uma transformação, mas que a gente vai construir ela para não chegar lá na frente, fazer assim e depois cair. A gente está construindo degrau por degrau para ser algo sólido, para que a gente consiga subir cada vez mais, de uma forma tranquila, de uma forma simples, com ajuda, com uma mentora que está sempre ali auxiliando, pegando no pé sim. Por quê? Porque vocês estão aqui porque vocês querem mudar. Se eu não fazer o papel de mentora, de cobrar, de falar, de perguntar, eu não vou estar dando os meus 100%. E vocês não vão fazer o de vocês também. Porque, às vezes, a gente precisa de um chute na bunda. Então, é isso que acontece, tá? Além disso, também vou falar das tarefinhas que a gente vai começar. Economia diária hoje, que é essas 3 metas de economia que vocês vão ter. E o outro passo, por exemplo, a Ana, ontem ela foi no café. Ela já colocou, já fez uma lista dos sonhos que ela quer ter. Mas talvez foi muito rápido lá, porque a gente não tinha tanto tempo. Talvez agora em casa tu consiga pensar vários outros sonhos. E quando eu falo sonhos, eu falo em conquistas mesmo. Eu quero a minha cozinha, eu quero trocar de carro, mas às vezes pode ser. Eu quero ter tempo para mim ler, eu quero ter um tempo para mim não fazer nada, para mim assistir um filme, uma série, para mim ir buscar o meu filho na escola ou deixar ele na escola. Isso tudo pode ser um sonho que eu tenho. E a gente vai colocar no papel
literalmente todos os sonhos que eu tenho. Todos, o máximo que eu conseguir. Por quê? Porque a gente cada vez mais vai atraindo. E os sonhos, eles movem a gente. Por isso que a primeira tarefinha é essa: colocar os sonhos. E se vocês puderem separar quais sonhos vocês querem fazer para 2023 e quais sonhos ao longo da vida, que seria para 2024 e para o futuro, já separem. Outra virada de chave: priorizem, coloquem na lista de prioridades. Primeiro, se você ganhasse hoje a lâmpada do gênio, qual seria o primeiro sonho que você iria realizar? Prioridade 1, prioridade 2 e assim por diante. Anotem a lista, separem 2023 e ao longo da vida e também já coloquem na ordem de prioridades, tá? Essas tarefinhas aqui eu vou estar encaminhando lá no grupo para que todas consigam acompanhar e fazer. Tá certo, meninas? E, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Por isso que a gente precisa dar esse primeiro passo. Olhar para si, compreender o que você realmente quer, compreender quais são os seus sonhos e o que vocês vão conquistar ao longo da vida. Porque se você não souber o que você quer conquistar, a gente vai só seguindo a regra do jogo, que é: eu acordo, eu tenho que levantar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que tomar meu café, eu tenho que fazer almoço, eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que continuar trabalhando e essa é a minha vida. Mas essa é só a regra do jogo, é a sociedade que impõe isso pra gente. A gente não tá aqui só para isso. A gente está aqui para muito mais, para conquistar tudo que a gente quer, para transformar a vida das pessoas. Então, por isso, a gente precisa saber qual caminho a gente vai seguir. E ele, a forma principal, é compreendendo os nossos sonhos e o nosso porquê. E eu quero que todas me falem o que fez os olhos brilharem de vocês nessa sessão. Ou seja, o que mais te chamou a atenção no nosso encontro de hoje que tu falou, opa, é isso aí. Me contem. Não briguem, por favor. Alguém? Ó, os desafios para começar a economizar. Mesmo que seja pouco. Isso aí. Mas já é muito. É o primeiro passo, é a primeira ação. A Tati, se a Tati quiser digitar também. A Jé, caso ela consiga abrir o microfone. A Ana, a mesma coisa. Me contem aqui. O que fez os seus olhos brilharem hoje? Ô, Ana, agora é engraçado, né? Me veio um insight assim, porque eu, quando mais jovem, eu tinha o hábito de fazer essas economias, né? Esses caixinhas, mesmo ganhando pouco e tal, mas sempre me organizava assim, né? Tipo, vou guardar para comprar tal coisa. E guardava, né? Como tu falou aqui, mesmo que pouco, 2, 5, 3,50 por Uhum. dia. E como a outra menina falou ali, é Mica, né? Cara, isso aí fez o meu olho brilhar, tipo, meu Deus, há quanto tempo eu não paro sabe, eu vou guardar X por dia, claro, a gente está falando até de pequenos valores mesmo, eu vou guardar para uma aquisição menor ou para um lazer, né, que seja. E isso é interessante porque eu acho que faz a gente, sabe, dar um despertar assim, nossa, durante um período eu consegui guardar X, porque o dinheiro da gente acaba, como tu falou, às vezes vai para um lado, vai para o outro, vai para o outro, e a gente acaba não sabendo muitas vezes para onde vai, além de pagar as contas, né? Não, sei lá, esse gostinho de ser desafiado e ver que tu consegue é legal. Me deu esse insight lá, trouxe uma memória lá de quando mais jovem, assim, muito legal.
E isso Uhum. vai fazer com que a gente tenha a organização, né? E tá tudo aqui, né? Embaixo dos olhos, vendo direitinho, foi assim que eu consegui, guardando determinado valor diariamente, né? E isso é bem legal. É, e com isso vocês vão criar esse hábito, né? O Sim. primeiro ponto. De uma Uhum. forma fácil, de uma forma leve, de uma forma simples, porque vocês querem, porque vocês viram que é algo. Gente, não é nada isso, é muito Sim, pouco. Então eu posso muito mais. E por isso eu vou mudar, eu vou criar esse hábito. com Ô, Ana, certeza. e também é igual meu marido fala assim, né? Que a gente tem o dinheiro, se tipo, se tem dinheiro ali na conta, tu tá feliz, mas tu vai vendo, tipo, diminuindo, diminuindo, já vai dando um desespero, porque é tão difícil guardar, mas aí quando Uhum, tu vê que tá diminuindo, diminuindo, aí vai dando um desespero, né? Porque é tão difícil, é uma luta. uhum, porque a gente não tem esse controle. A gente É, não sabe qual dia que vai sair para mim conseguir fazer antes esse dinheiro aumentar. aham. É, e ele é bem controlado, assim, né? Mas ele até falou, ah, pra que vai aprender a controlar o dinheiro, não sei mais o quê? Daí ele disse, deixa que eu te ensino. Eu disse, ah, mas não é a mesma coisa, né? Tipo, a gente Uhum, tem, é diferente, não adianta. sim. Uhum. E em tudo, né? Se a gente for falar de vida de casal, sempre tem uma coisa que um é melhor que o outro. E É. geralmente não vai encaixar, a gente não vai aprender com o outro. A gente vai aprender Uhum. com a vida, né? E Perfeito. sem arrumar isso aqui. Aí, ó, desliguei o coisa. Desculpa, eu tô tentando fazer né, ouvir vocês e a vida de mãe aqui rolando, né, solta. Então, o que mais me chamou a atenção, para mim tudo se encaixou, sabe, Ana? Mas a questão do hábito para mim fez muito sentido, porque nele vem muito a questão do comprometimento. Uhum, Então, se eu não me comprometo, eu não crio o hábito, se não crio o hábito, fica sempre na mesma coisa. E aqui em casa, por esses dias, o meu marido ele veio falando sobre essa questão do dinheiro, né? Sobre quando a gente tem dinheiro, fica tranquilo, daí vai em tal lugar e acaba o dinheiro, fica estressado, começa a trabalhar e tem dinheiro, vai, fica tranquilo. Então, na verdade, vira um ciclo, né? E ele tem me chamado a atenção bastante sobre isso, né? Ele tá até ali. E eu sinto necessidade mesmo de aprender. E tu falando, foi se encaixando as coisas que a gente veio conversando aqui em casa. uhum. Então, foi bem bacana mesmo, eu gostei. Perfeito. Perfeito, meninas. Mais alguém quer pontuar alguma coisa? Não? Eu vou partir para a minha mensagem final. Que quem me conhece é, sabe que eu falo muito sobre estrelas. E o que que é isso? A minha forma de falar sobre estrelas é que eu acredito e eu tenho certeza que cada uma de vocês tem um brilho interior. Que muitas vezes, como a Ana falou, esse brilho meu de eu ter feito isso antes, eu ter organizado, ter guardado meu dinheiro antes, ele estava ali brilhando. Mas a vida fez com que a gente apagasse esse brilho. Só que ele tá ali escondidinho, para que em algum momento, de alguma forma, eu consiga pegar esse brilho, impulsionar ele e fazer com que eu brilhe e brilhe muito mais. E o meu papel hoje, como mentor, é isso: é fazer com que os meus mentorados peguem, encontrem esse brilho interior e faça com que ele brilhe ainda mais. Então, por isso, hoje eu falo para vocês: sejam estrelas, porque vocês nasceram para brilhar. E hoje foi o primeiro passo para toda essa mudança de vocês. E vocês estão de parabéns, porque é como a Jéssica falou, eu estou comprometida com isso. E quando vocês se comprometem com vocês mesmas, com essa mudança que vocês querem ter para o futuro de vocês, vocês estão quebrando esse padrão da sociedade ou da educação que vocês tiveram lá atrás de que a vida é assim mesmo. Você tem o que você merece. Não, eu posso conquistar, eu posso merecer muito mais do que eu já tenho. E por isso a gente entra em ação e hoje foi o nosso primeiro dia do encontro. E vamos tirar uma fotinho, porque eu quase esqueci. Quem puder abrir as câmeras.
para a gente tirar uma fotinho, por favor. Então, deixa eu pegar aqui. Então, vamos lá, meninas. Ó. 1, 2, 3 e... Vamos ver como é que ficou. Todas lindas, todas maravilhosas. Ficou perfeito, tá? Então, eu vou marcar vocês no meu Instagram. Se puderem comentar o que vocês acharam do encontro de hoje lá, vai ser muito legal. Porque com toda certeza a gente se fortalece, porque juntas, unidas, somos mais fortes. E hoje foi o primeiro passo, depois eu vou mandar todas as informações lá no grupo para que vocês entrem em ação, mas se vocês quiserem hoje já guardar esses R$2, melhor ainda. Bora? Partiu? E me falem, dúvidas, tá chato, não tá? Aconteceu uma situação, eu fiquei mais triste, fiquei desanimada. Ana, eu tô super engajada, eu já quero mais alguma coisa, como que eu posso fazer diferente? Me falem, porque isso vai ser muito importante para o desenvolvimento de vocês. Tá bom, meninas? Gratidão por tudo e uma boa noite para vocês. Beijão.